Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Nesta aula, desenvolvemos algumas propriedades fundamentais dos determinantes e utilizamos esses resultados para deduzir uma fórmula para a inversa de uma matriz invertível. Inicialmente, suponha que A seja uma matriz n por n e K um escalar qualquer. Então, desejamos saber qual é o determinante da matriz K vezes A. E aí, este resultado nos diz que o determinante da matriz K vezes A é nada mais nada menos do que K elevado à potência n vezes o determinante da matriz A. A prova deste resultado é simples porque, como um fator comum de qualquer linha de uma matriz pode ser trazido para fora do determinante, e como cada uma das n linhas de K vezes A tem um fator K, né? Então, para cada linha da matriz, eu retiro um fator K, né? E o determinante vai ficando sempre K vezes o determinante da matriz que resta. Então, quando eu tiver tirado o fator K de todas as linhas, né? Então, eu vou ter tirado K elevado à potência n, já que a matriz tem n linhas. Então, isso mostra que o determinante da matriz K vezes A é K elevado à potência n vezes o determinante da matriz A. Aqui vocês precisam ter um pouco de cuidado, tá certo? Por isso que eu coloquei atenção. Dadas duas matrizes A e B de mesmo tamanho, n por n, no geral não vale a regra que o determinante de A mais B seja igual ao determinante de A mais o determinante de B. Ou seja, é mais comum você encontrar que o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B, tá certo? E aí, como um exemplo, né, para ilustrar a propriedade de que o determinante de A mais B não é igual ao determinante de A mais o determinante de B, considere as matrizes A e B dadas aqui. E aí vamos calcular aqui quem é A mais B. A mais B é a matriz 4, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, e 5 mais 3, 8. E aí agora vamos calcular cada um desses determinantes utilizando o esquema das setas que aprendemos na aula passada, já que são matrizes 2 por 2. Daí temos que o determinante de A vai ser 1 vezes 5 menos 2 vezes 2, que dá 5 menos 4 igual a 1. Determinante de B é 3 vezes 3 menos 1 vezes 1, que dá 9 menos 1, que é igual a 8. E por fim, o determinante de A mais B é igual a 4 vezes 8 menos 3 vezes 3, que fica 32 menos 9, que dá 23. E aí observa-se que o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B, como queríamos. A seguir, nosso intuito é falar sobre o determinante da matriz A vezes B.
Mas antes disso, vamos falar do determinante da matriz E vezes B, onde E é uma matriz elementar. Sendo assim, se B for uma matriz N por N e E uma matriz elementar N por N, então vale a propriedade de que o determinante da matriz E vezes B é igual ao determinante da matriz E vezes o determinante da matriz B. Lembre-se que uma matriz é elementar se ela é obtida a partir da matriz identidade, utilizando uma operação elementar sobre as linhas da matriz identidade. E aí, para provar este resultado, nós temos que considerar três casos, um para cada uma das operações com as linhas que produzem a matriz E. Então, se E for o resultado da multiplicação de uma linha da matriz identidade de tamanho n por K, então sabemos que o resultado da multiplicação da linha correspondente de B por K é nada mais nada menos do que a matriz E vezes B, tá certo? Isso ocorre por conta daquela propriedade que demonstramos em uma das aulas passadas, de que se eu realizo uma operação elementar sobre as linhas da identidade para produzir uma matriz E, né? Então, se eu realizo essa mesma operação na matriz P, eu produzo a matriz E vezes B. E aí segue que o determinante da matriz E vezes B, né, tem que ser igual a K vezes o determinante da matriz B, por um resultado que nós provamos na aula passada, porque multiplicar a linha de uma matriz B por uma constante K, o determinante fica multiplicado por essa constante K. Sendo que nós também sabemos que o determinante da matriz E elementar é igual a K. E aí concluímos que o determinante da matriz E vezes o determinante da matriz B tem que ser igual, aqui perdão, aqui na verdade é para ser o determinante da matriz EB. Os outros dois casos seguem de maneira análoga e deixamos como exercício. Ou seja, então, o segundo caso seria você supor que a operação elementar que você realizou sobre as linhas da matriz identidade é a permutação de duas linhas. E o terceiro é que você trocou uma linha da matriz identidade por esta linha mais K vezes uma outra linha. Uma observação importante que vale ressaltar é que se a gente aplica a propriedade anterior repetidas vezes, a gente pode concluir que se B for uma matriz N por N e E1, E2 até ER são matrizes elementares N por N, então vale essa propriedade aqui. O próximo resultado é de extrema importância, pois ela relaciona o determinante de uma matriz com o fato da matriz ser ou não invertível. Então, seja A uma matriz quadrada, então A é invertível se somente se o determinante dessa matriz A é diferente de 0. E aí vamos provar este resultado. Suponha que R é a forma escalonada reduzida por linhas da matriz A. E aí tome E1, E2
e assim por diante, até ER, as matrizes elementares que correspondem às operações elementares com as linhas que produzem R a partir de A. Daí, por uma forma que obtemos em uma das aulas passadas, nós concluímos que R é nada mais nada menos do que a multiplicação dessas matrizes aí. Em outras palavras, se eu pego a operação elementar que eu realizei na matriz identidade e aplico na matriz A, então isso produz a matriz 1 vezes A. E aí, cada multiplicação dessa aqui vai reduzindo a minha matriz A até chegar na minha matriz R. E aí, pela observação que comentamos anteriormente, temos que o determinante de R vai ser o determinante de ER vezes, e assim por diante, vezes o determinante de E2, vezes o determinante de E1, vezes o determinante de A. Mas o determinante de uma matriz elementar é sempre não nulo, tá certo? Vimos isso na aula passada. Portanto, segue que ou esses dois aqui são ambos nulos, ou ambos não são nulos, tá certo? Ou seja, um desses só é nulo quando o outro for. E aí, perdão aqui pelo erro ortográfico, suponha que A é invertível. Então, se A é invertível, então essa R aqui, essa forma reduzida da matriz A gente sabe que é identidade. E aí, o determinante da matriz identidade vale 1, né? Que é diferente de 0. E aí eu posso concluir que isso aqui é diferente de 0, pelo que eu acabei de comentar. E aí, a volta desse resultado, eu suponho agora que o determinante da matriz A é diferente de 0. E, portanto, eu chego à conclusão de que o determinante da forma escalonada reduzida por linhas de A também tem que ser diferente de 0. Né? E aí eu chego à conclusão de que R não pode ter uma linha só de zeros, porque senão o determinante dela seria 0. Então, se R não pode ter uma linha só de zeros, então a única conclusão que eu tenho é que a forma escalonada reduzida da matriz A tem que ser a identidade. E aí, portanto, A é invertível. E assim finalizamos a prova do nosso resultado. A seguir, vamos ver como utilizar este resultado para resolver este exemplo. Considere a matriz A abaixo, então a matriz 4×4. E aí eu pergunto para vocês, para qual valor de K a minha matriz A é invertível? E como exercício, eu vou deixar para vocês descobrirem quem é inversa para o valor de K igual a 0. Então, é importante o item 1, né? Porque eu preciso dizer se para, pelo menos, se para K igual a 0, essa matriz tem uma inversa. Né? Senão, não faria sentido pedir o item 2. Né? Então, aqui eu vou só resolver o item 1 e o item 2 fica para vocês como exercício. Então, para resolvermos este exemplo, a ideia é utilizar o resultado que acabamos de provar. Ou seja, A é invertível se somente se o determinante de A é diferente de 0. Note que eu também posso afirmar que A não é invertível se somente se o determinante de A é igual a 0. Então, desejamos determinar o valor de K de modo que o determinante da matriz A seja diferente de 0. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz A.
E aí, para o cálculo determinante dessa matriz, eu vou utilizar a linha 2 para efetuar a expansão em cofatores deste determinante, uma vez que essa linha possui mais elementos nulos. Você também poderia escolher a terceira coluna, certo? Fica a seu critério, uma vez que o cálculo determinante não depende da linha ou coluna que você escolha para realizar a sua expansão em cofatores. Sendo assim, o determinante da matriz A vai ficar 2 vezes o cofator desse elemento, que é o C21, mais 0 vezes o cofator desse elemento, que é o C22, mais 0 vezes o cofator dessa entrada, que é o C23, mais 2 vezes o cofator dessa entrada, que é a C24. E aí eu não preciso me preocupar com os cofatores da entrada A22 nem da entrada A23, porque essas parcelas aqui são nulas, uma vez que estão sendo multiplicadas pelo coeficiente 0. Daí, desenvolvendo, isso fica 2 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da submatriz que eu obtenho de A quando eu retiro a segunda linha, primeira coluna, vezes o determinante da matriz K mais 2 vezes menos 1 elevado a 2 mais 4, vezes o determinante da matriz que eu obtenho quando eu escondo a segunda linha e quarta coluna da matriz A. Então isso fica vezes o determinante da matriz Daí, continuando o desenvolvimento, isso fica menos 2. E aí você pode utilizar ou a técnica das setas para calcular o determinante dessa matriz 3×3 ou realizar a expansão em cofatores dela por qualquer linha ou coluna que você queira, né? Mas aí no caso eu recomendo usar a terceira linha, né? Porque ela tem mais elementos nulos. E aí eu já fiz essa conta, eu vou colocar direto aqui o resultado. Isso fica menos K ao quadrado. Mas aqui também você precisa calcular o determinante dessa matriz, ou utilize a técnica das setas, ou realize a expansão em cofatores em torno de qualquer linha ou coluna. E aí eu também já realizei essa conta e ela fica K ao quadrado menos K menos 1. E aí refaçam essas contas para ver se está tudo ok, tá certo? E aí continuando o desenvolvimento, eu fico com 2K mais 2K ao quadrado mais 2K ao quadrado menos 2K menos 2. Aí mais 2K se cancela com menos 2K. E aí eu fico com 4K ao quadrado menos 2. E eu posso colocar o 2 em evidência. De modo que isso fica 2K ao quadrado menos 1. E aí esse é o determinante da matriz A. Se eu quero que A possua inversa, então eu tenho que impor que esse determinante é diferente de zero, né? Mas aí
eu vou ver para quais valores de K ela não tem uma inversa. Porque aí para qualquer valor de K diferente desses que eu obtive, ela vai ter uma inversa, né? Então, primeiramente, vamos ver quando é que o determinante de A é zero. Então, isso aqui é zero se somente se 2K ao quadrado menos 1 é zero. E aí é se somente se K for igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Tá certo? Então, se K for qualquer um desses dois valores, a nossa matriz A, ela não tem uma inversa. Ou seja, para qualquer K diferente desses dois valores, a matriz A vai ter uma inversa. Então, a resposta aqui é K diferente de mais ou menos raiz de 1 sobre 2. A possui inversa. Então, faz sentido eu pedir no item B a inversa da matriz A, né? Para K igual a zero. E aí, essa parte fica como exercício para vocês. Agora somos capazes de determinar a seguinte propriedade sobre o determinante de duas matrizes A e B quadradas de mesmo tamanho. Então, se A e B são matrizes quadradas de mesmo tamanho, então o determinante da matriz A vezes B é simplesmente o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. E aí a prova, a gente começa supondo que A seja uma matriz não invertível, certo? E aí, se A é não invertível, então o produto A vezes B também não é invertível, tá certo? Portanto, como o produto A vezes B não é invertível, o determinante de A vezes B tem que ser igual a zero, pelo resultado que provamos anteriormente. E como A também é não invertível, o determinante dela também é zero. E, portanto, vale esta fórmula, porque ambos os lados da igualdade dão zero. Agora a gente vai supor que A é invertível. E aí, se ela é invertível, ela pode ser escrita como um produto de matrizes elementares. E aí agora eu pego essa equação matricial aí e multiplico de ambos os lados à direita pela matriz B, obtendo essa equação matricial aqui. E aí agora eu aplico o determinante de ambos os lados, né? Então, do lado esquerdo fica o determinante de A vezes B. Do lado direito ficaria o determinante disso aqui tudo. Mas aí eu posso usar um resultado que eu já demonstrei, de modo que o determinante disso tudo se quebra nesses determinantes aqui. E aí, como E1, E2 até R são matrizes elementares, esse determinante aqui é o determinante desse produto matricial aqui, tá certo? Sendo que o produto dessas matrizes elementares dá A. Então, após o desenvolvimento desse lado direito da igualdade, vimos que isso fica o determinante de A vezes o determinante da matriz B. E assim finalizamos a prova do nosso resultado. Vou deixar para vocês o seguinte exercício. Dadas as matrizes A, aqui é B. Dadas as matrizes A e B, eu quero que vocês me calculem o determinante de A, o determinante de B e o determinante do produto A vezes B. Notem que A e B são matrizes de mesmo tamanho, então o produto A vezes B está definido. E aí eu quero que vocês determinem se A vezes B é invertível e depois que vocês obtenham a inversa da matriz A vezes B se invertível. Aí aqui a ideia é que vocês usem os resultados que nós desenvolvemos nessa aula. Por exemplo,
você pode calcular o determinante de A e o determinante de B, né? E aí você sabe que o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B, né? Então você tem de cara quem é o determinante da matriz A vezes B sem precisar conhecer a matriz A vezes B. E aí no item 2 pergunta se A vezes B é invertível. E aí se você determinar que o determinante de A vezes B foi diferente de zero no item 1, então você pode afirmar que ela é invertível. Se for igual a zero, ela não vai ser invertível. E aí, no caso de ela ter uma inversa, então você vai calcular quem é essa inversa. Uma outra propriedade sobre determinantes e matrizes invertíveis é que se A for uma matriz invertível, então o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. E a prova também é simples, porque como A é invertível, então A vezes a sua inversa vale a identidade. E aí eu aplico o determinante de ambos os lados dessa equação. Então isso fica isso aqui. Mas aí o determinante de A vezes o determinante da sua inversa é o determinante de A vezes o determinante da sua inversa. E o determinante da identidade vale 1. Aí agora, como A é invertível, o determinante de A é diferente de zero. De modo que eu posso passar ele para o outro lado da igualdade dividindo, né? E aí eu obtenho a minha fórmula desejada. Por fim, vamos falar de duas importantes matrizes, que é a matriz dos cofatores de uma matriz e a matriz adjunta. Então, seja A uma matriz n por n qualquer e Cij o cofator da entrada A e J. Então, se você constrói uma matriz com esses cofatores, essa matriz ela é denominada a matriz dos cofatores da matriz A. E aí, se você transpõe essa matriz, ela é denominada a adjunta da matriz A. E é denotada por adjunta de A. E aí, um resultado que eu não vou provar, que eu vou deixar como exercício, é para vocês provarem que se A for uma matriz invertível, então eu também posso calcular a inversa de A utilizando essa fórmula aí. Ou seja, a inversa de A é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta da matriz A. Esse resultado aqui, ele generaliza um resultado que nós tínhamos visto para a matriz 2 por 2, onde vimos que se A era uma matriz 2 por 2, tinha uma inversa se somente se um certo número lá, que a gente identificou como sendo o determinante da matriz A, era diferente de zero. E aí a gente tinha também uma expressão específica para a inversa da matriz A, tá certo? E aí esse resultado generaliza aquele resultado. Aqui estão as principais referências que utilizamos para construir esta aula. E finalizamos esta aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.